Pai do Senhor Jesus, amados, terça-feira, glória a Deus. Estamos juntos aqui e vamos meditar na palavra de Deus e depois orarmos. Sejam todos bem-vindos, que o Espírito Santo venha nos guiar, nos dirigir. E Deus nos deu um texto, um versículo, que está em 1 Coríntios 2, 9. Mas antes de chegar no 9, vamos caminhar no 1 em diante. 1 Coríntios 2, 1 em diante. Vamos lá. 1 Coríntios 2. Quem estiver chegando, já escreve aí 1 Coríntios 2, para quem chegar a saber onde é a leitura de hoje. Nosso comentário de hoje. Falar da sabedoria de Paulo. A sabedoria de Paulo procedente do Espírito. A sabedoria de Paulo procedente do Espírito. E essa tem que ser a nossa sabedoria. Aqueles que ministram, ensinam, pregam, lideram. Ou seja, a sabedoria na obra de Deus. Qual é a sabedoria na obra de Deus? O que eu preciso para fazer a obra de Deus? Da onde provém a minha sabedoria? Então Paulo ele vai falar nesse capítulo 2 de 1 Coríntios que a minha sabedoria consiste do Espírito de Deus. Você que faz a obra, você que ensina, você que tem atividades na igreja, você que tem funções na igreja, a sua sabedoria não pode vir dos homens que eu digo, da carne, de assuntos seculares, de teorias humanas, mas a sabedoria tem que vir do Espírito de Deus. Então 1 Coríntios 2, para quem está chegando já anota aí, 1 Coríntios 2, o apóstolo Paulo diz assim: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Paulo está dizendo, quando eu fui ter convosco, com a igreja de Corinto, eu não fui com essa sabedoria humana, com teorias humanas. Tem uma outra passagem que ele fala com palavras persuasivas, né, de sabedoria humana, mas com demonstração de poder, quando ele diz, né, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus e salvação a todo aquele que crê. Paulo diz assim no versículo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Paulo, quando chega em Corinto, ele diz o assunto da minha pregação, o assunto do meu ensino, o assunto que eu vou estar ministrando é sobre Cristo. Cristo crucificado, o que ele passou, o que ele padeceu. Então, tudo isso vai depender de quem? Do Espírito Santo de Deus. Ele diz no 3 assim, e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Versículo 4, a minha palavra, olha o que o apóstolo fala, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Olha a pregação do homem de Deus
da mulher de Deus, o ensino, o nosso compromisso ministerial, o nosso compromisso na obra, a palavra que nós temos que ministrar, o assunto que nós temos que tratar, tem a ver com aquilo que vem do Espírito Santo de Deus. Não é palavras humanas, não é assuntos carnais, não é teorias humanas, é a palavra poderosa do nosso Deus. E Paulo está dizendo: quando eu estive com vocês, eu não usei do conhecimento humano que eu tinha. E Paulo tinha conhecimento humano. Paulo ele era um homem letrado. Paulo ele era um homem conhecedor de várias filosofias, teorias da época. E ele diz: eu não usei nada disso. A minha pregação e a minha palavra não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Para que Paulo fala isso? Para que ele diz isso? E ele responde no 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens. Vai vendo, hein? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, aonde deve estar a nossa fé? Em sabedoria de homens? Em palavras de homens? Em teorias humanas? Em filosofias? Ou no poder de Deus? Está aqui Paulo respondendo. E ele está dizendo: por isso que eu não usei de palavras persuasivas. Por isso que eu não usei de filosofia, nada disso, nada de conversas humanas, teorias dos homens. Mas aquilo que vem de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho, o Espírito Santo, a inspiração de Deus divina, para que a fé seja apoiada nele. Amém? A paz, irmã Gabriela, a paz, irmã Silvânia, a paz, obreira Xanaína, a paz, diaconisa Cláudia, a paz, irmã Maria das Graças, a paz, irmão Adevaldo, a paz, irmã Marluce. Glória a Deus. Vocês no frio estão aí, né? No frio, na chuva, estão buscando. Glória a Deus. Que Deus venha enchê-los do Espírito dele, da unção dele, da palavra dele, em nome de Jesus. Vocês estão compreendendo, amados? Estão compreendendo? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos que vamos. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo diz aqui no versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Se os homens de fato tivessem a sabedoria divina, eles não crucificariam Jesus. Paulo está falando aqui. Eles não crucificariam o Mestre, mas eles não conheceram a sabedoria. É como hoje. Há pessoas que estudam, se formam, se especializam, fazem pós,
doutorado, mestrado, etc., PhD, mas não encontram Deus, porque na sabedoria do homem não tem como encontrar o Senhor. Ele não está lá nas letras humanas, ele está na palavra que ele deixou. E muitos sábios deste mundo, muitos que se intitulam sábios deste mundo, não conhecem a sabedoria verdadeira. Muitos que se intitulam príncipes deste mundo não têm a sabedoria divina, não receberam, não acessaram, não buscaram essa sabedoria que nós temos, que é a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Agora olha que versículo lindo, 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 que é onde eu queria chegar, que é o versículo 9. 1 Coríntios 2:9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus reservou a sabedoria divina para aqueles que o conhecem, não a sabedoria desse mundo, não essa sabedoria que perece no túmulo. O que adianta toda a sabedoria do mundo se no túmulo fica lá e não vai servir para mais nada? Mas a sabedoria divina nos conduz à eternidade com Deus. A sabedoria da palavra de Deus nos conduz a uma eternidade, não um período de vida de 80, 90, 100 anos, que a sabedoria do homem pode proporcionar. Sabedoria dessa terra é trapo de imundícia comparado com a sabedoria divina. A sabedoria dos homens não vale nada comparada com a sabedoria de Deus, onde você passa a ter a eternidade, a salvação da sua vida, a salvação da sua alma. É lindo isso, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Se você ama a Deus, o Senhor lhe revelou. Hoje você tem Jesus Cristo na sua vida. Hoje você tem certeza da salvação. Hoje a sua vida faz sentido. Todas as suas interrogações, todos os seus questionamentos, tudo aquilo que você carregava de dúvida. Meu Deus, será que a vida se encerra nessa vida? Será que não tem um pós-vida? Será que tudo se resume a isso? A trabalhar, a estudar, ir para um lado e para o outro, e quando você recebe Jesus Cristo, você passa a saber que tem uma eternidade guardada em Cristo Jesus, que essa nossa vida não se resume a essa terra, que um dia todas as nossas lágrimas serão enxugadas, que um dia aquele que não for curado aqui vai estar curado eternamente, aquele que não resolveu algo aqui vai ser resolvido eternamente, aquele que está chorando hoje vai ter uma alegria eterna. Talvez algo não esteja resolvido hoje na nossa vida, mas há uma segurança, uma certeza de que há uma eternidade guardada para aquele que serve o Senhor. Essa é a garantia de você saber que tem uma eternidade, que a vida não se resume aqui. Quantos que chegam no final da vida e tentaram ganhar o mundo inteiro e fizeram de tudo nos estudos, nos negócios, nos relacionamentos, e chega no final da vida e dizem agora, acabou tudo. Acabou para quem não tem Jesus, acabou para quem não recebeu a sabedoria divina, acabou no túmulo para aquele que não deu glória a Deus em vida. Mas para nós que estamos esperando, para nós que estamos aguardando, para nós que estamos dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus, há um repouso para o povo de Deus, há um descanso, há uma garantia, há uma certeza da vida eterna. Não é isso, irmã Cláudia? Não é isso, irmã Silvânia? Não é isso, irmão Zé Nery? Glória a Deus. Não é isso, obreira Soledade, irmã Bete Silveira? Glória a Deus. Não é isso, irmã Marluce? Irmã Marta Regina? Receba a sua cura em nome de Jesus. Não é isso, irmã Xanaína? Glória a Deus.
que maravilha. Essa é a garantia, né, irmã Gabriela? Essa é a garantia, irmãos e irmãs, amados do Senhor, de você saber que tem uma eternidade. Não é isso, missionário Davi? Que tem uma eternidade. Que a vida não se resume a essa terra, comer, se alimentar, dormir. A vida não se resume a isso. Parece uma corrida dos ratos, né? Parece a corrida dos hamster. Se resume a isso, vai lá ali e trabalha e volta, vai ali, estuda e volta, vai ali, compra e volta, come, deita, dorme e vai e volta. E você sabe que a vida não se resume a isso. Há uma eternidade guardada, reservada, e o diabo sabe disso. Aí que você tem que... Aí que mora o perigo, que o diabo sabe disso. E para ele não há mais salvação, para ele não tem eternidade, para ele está reservado o lago de fogo, para ele, para os demônios e para os que não se converteram. E a Bíblia diz que ele, se possível, vai tentar tirar os escolhidos da caminhada. Por isso que os nossos olhos têm que estar em Deus. Não tire os olhos de Deus. Cuidado com as distrações. Cuidado com aquilo que pode tirar a sua caminhada, roubar a sua fé, tirar o seu nome do livro da vida. Cuidado. Vigia todos os dias. Esteja consciente da sua comunhão com Deus. Todos os dias esteja pronto, porque não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá. Estejamos prontos. Estejamos vigilantes. Glória a Deus. E diz o versículo 10: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Você recebeu Jesus. Você recebeu a salvação de Deus. Você foi revelado a palavra, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus pode revelar para nós o que é de Deus. E para isso precisamos estar nele. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Quem recebeu o Espírito Santo aí? Quem recebeu o Espírito Santo na sua vida, amém? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Vou repetir. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, quem é espiritual aí? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Glória, glória, glória a Deus. Que maravilha. Quem tem a mente de Cristo aí? Quem tem a mente de Cristo aí? Amém, Brena Conceição. Deus abençoe a diaconisa. Quem tem a mente de Cristo aí? Amém, amados? Oremos então. Ó Deus, obrigado por nos revelar a tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, meu Deus, que revelaste aos pequeninos, revelaste àqueles que se entregam a ti, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque a sabedoria do mundo não pode.
lhe conhecer, porque parece loucura para eles. Ó Senhor, obrigado por ter nos mostrado, nos dado a garantia, o penhor da salvação, teu Espírito que habita em nós. Meu Deus, derrama da tua unção sobre nós, da tua graça. Pai, nos ajuda a salvarmos outros, nos ajuda a levarmos essa palavra a tantas pessoas, tantos que precisam da tua palavra, da salvação, meu Pai, da sua alma. Meu Deus, quantos que não têm o Senhor, meu Pai, que essa hora estão pensando, a vida não faz sentido. Quantos agora estão pensando, viver desse jeito é melhor morrer. Quantos estão pensando, meu Deus, que a terra, essa vida, é o destino delas. Quantos que estão pensando, meu Deus, que os problemas estão lhe sufocando, as lutas estão lhe tirando o desejo até de viver, porque elas não têm o Senhor na sua vida, elas não têm a certeza da salvação, porque nós, Senhor, temos, mesmo passando lutas, problemas, dificuldades, nós sabemos que há uma garantia, há uma eternidade contigo, meu Deus. Há um pós-morte, há uma eternidade onde nós estaremos eternamente com o Senhor. Mas lá fora, meu Deus, as pessoas não têm isso. E elas vão para as bebidas para ver se conseguem resolver os seus problemas, vão para as orgias, para as prostituições, vão para as drogas, para o crack, elas vão, meu Deus, para as feitiçarias para ver se encontram algum sentido para a vida delas, elas vão para as bagunças, para as seitas, elas vão, meu Deus, por caminhos tortuosos, algumas, meu Pai, chegando ao ponto de se envenenar, de dar um tiro na cabeça, de se jogar da ponte, porque não lhes tem o entendimento do Senhor. Mas nós que temos o entendimento, nós sabemos que há uma eternidade para nós, guardada em Cristo Jesus. E obrigado, meu Deus, por ter aberto os nossos olhos. Obrigado por ter tirado a cegueira dos nossos olhos, porque um tempo desse atrás estávamos cegos, não tínhamos o Senhor, mas hoje temos o Senhor e podemos falar do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nos dá graça, Senhor, que cada irmão, cada irmã que está aqui possa orar pela salvação da sua família, possa chorar pela salvação da sua parentela, possa aclamar o Senhor pela salvação daqueles que estão à sua volta, e que haja, meu Deus, libertação dessas mentes, que haja libertação, meu Deus, daqueles que estão cegos, prostrados, desigrejados, desviados, afastados, caídos, que haja, Senhor, um encontro com o Senhor dessas vidas, que haja, meu Deus, uma libertação na nossa parentela, nas nossas ruas, meu Deus, nas nossas vizinhanças, que haja um encontro com o Senhor, que vidas possam te conhecer como único Deus e possam adentrar a tua casa, ser batizada, participar da ceia, caminharem, meu Deus, até a volta do Senhor, aguardando o Senhor. Espírito Santo, nós te damos graças. Pai, eu te peço também a cura, aqueles que se encontram enfermos agora, um caroço, um nódulo, tumor, eu declaro em nome de Jesus e ordeno, espírito de enfermidade, largue esse corpo agora, em nome de Jesus. Toda doença, eu digo e exijo, sai agora desse corpo, agora mesmo. Toda enfermidade, doença, seja qual for a sua origem, eu exijo e digo, sai desse corpo e não volte mais. Em nome de Jesus eu declaro a cura dos enfermos. Em nome de Jesus, o poder de Deus manifesta agora, trazendo cura e libertação também. Toda cegueira espiritual cai por terra. Todo vício cai por terra agora, em nome de Jesus. Toda ação dos demônios eu exijo e digo, demônio, sai agora dessa vida.
Sai agora desse corpo, dessa mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado, te agradecemos e te pedimos um dia debaixo da tua presença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém? Deus abençoe. Esse frio me deixou um pouco aqui congestionado. Mas graças a Deus, o Senhor nos deu graça de estarmos aqui juntos. Amém? Quem recebeu a palavra hoje, quem tiver água aí pode beber, está consagrado em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, estaremos com os amados logo mais no seminário à noite, tá? Todos estão convidados. Quem ainda não fez teologia, a oportunidade está aí. Setembro começa a turma nova, tá bom? Não fica de fora não. Se lance, invista no seu ministério, no seu chamado. Aproveite que as portas estão abertas do seminário, né? Então, setembro começa a turma nova. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Dê uma terça-feira maravilhosa para todos. E amanhã estaremos juntos aqui, se o Senhor permitir, às 6 da manhã. Tá bom, amados? Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua tarde, sua noite. O Senhor te guarde no seu serviço, no seu trabalho. Que os testemunhos venham para a glória de Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém.